A partir desse momento, tu achou que tu estava entrando na última fase de toda essa história, que era a partir daqui começa a minha morte. Eu só vou esperar a morte chegar. Esse é o lance. Isso. E aí, no meio desse turbilhão de sentimentos, eu tinha gravado esse vídeo pra minha família, né? E... cara, eu tava sozinho já, 5 dias no mato. E tendo que suportar isso. E aí eu comecei a lembrar da minha família. E aí eu comecei... eu lembro o pensamento exato. Eu pensei assim, cara, eu nunca mais vou dar um abraço na minha mãe, velho. Nunca mais vou sentar na minha mesa com meus irmãos, conversar qualquer besteira. Aquilo doeu muito. Muito, 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 muito. Só que aquilo também me fez lembrar o quanto eu amava eles. Eu queria muito estar com eles de novo. E isso fez renascer a esperança no meu coração. O amor por eles. Então, naquele meu coração amargo, de sentimentos ruins, de repente apareceu um sentimento bom. Um amor. De repente apareceu um outro, esperança. Aí de repente minha cabeça falou assim, não. Eu não quero morrer aqui. Eu quero ver minha família de novo. Isso é o que eu quero. Aí me apareceu uma coisa chamada propósito. Amanhã eu vou dar uma palestra falando sobre o poder do propósito. Só que, apesar de eu ter esse sentimento, de eu querer muito isso, eu tinha acabado de sair daquela floresta. E eu não tinha conseguido andar por ela. A minha cabeça tinha acabado de aprender que aquilo era intransponível. Eu desisti. Uhum. Entendeu? Então eu tava física e psicologicamente, eu não conseguia saber como eu ia sair dali. Materialmente era impossível. Não tinha como fazer nada. Eu tinha acabado de tentar. Uhum. Tinha acabado de tentar. Não é uma coisa que eu tentei mês passado. Tinha horas que eu tinha tentado. E foi aí que eu entendi. Foi aí que eu botei no livro. Falei pra Deus, falei, tá na hora de a gente lavar a roupa suja, bicho. Porque eu já entendi que sozinho eu não vou sair daqui, não. Eu preciso de alguma outra força. Porque a minha força física e psicológica eu já vi que não dá. E, eu acho que de repente eu posso voltar nesse 5º dia outra hora, porque pra gente falar de outras coisas, porque mudou tudo. Foi aí que eu entendi que nós temos uma força absurda que tá dentro de cada um de nós. Que a gente não sabe como buscar ela. Mas tu diria que tu conseguiu encontrar ela porque tu tinha perdido todas as esperanças? E aí tu achou ela no fundo do poço, depois do fundo do poço tu encontrou essa força aí? Isso. Exatamente isso. Só que é um processo, né? Imagina que eu já tava 5 dias sozinho. Eu sou 5 dias sozinho sem falar com ninguém. Como é que o tempo passa, né, nessa hora? Imagina. Eu li um dia desse uma citação de um filósofo que ele diz assim: uma pessoa que sabe viver sozinha é uma pessoa muito poderosa. Sabe por quê? Porque quando você tá sozinho, você começa a se voltar pra você. Para suas coisas, pros seus problemas, pro que você faz. E aí às vezes tu começa a te assustar com o que tu acha. Começa a entrar em conflito. Sabe? E isso tudo estava acontecendo comigo naquela hora. E eu entendi naquela hora que sozinho eu não ia conseguir. Mas eu queria muito sair de lá. Muito, 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 muito. Era um sentimento muito parecido com aquele da perda do meu pai. Eu queria muito encontrar ele vivo. Isso era tudo que eu queria. E eu precisei entender que eu precisava de mais. Eu tive que entender que eu precisava de mais alguma coisa pra sair de lá. Porque do jeito que eu tinha tentado, não funcionou. Uhum. E foi aí que, enfim, comecei a me voltar, a tratar dessa minha questão da minha fé. Eu cheguei pra Deus e disse assim: Deus, tu sabes o momento que eu parei de acreditar em ti. Tu sabe. Porque eu pedi pra caramba. E eu também sabia. Mas é igual como enfrentar qualquer trauma. Quando você vai numa terapeuta. Aos poucos, ela vai te fazer falar sobre aquilo. Porque tu precisa falar sobre aquilo.
Se você não tratar aquilo, não vai dar certo. Por isso que hoje eu digo que eu tive que me despir de todas as minhas mentiras psicológicas e emocionais que a gente põe pra gente pra eu começar aquela caminhada. Que tipo de mentira eram essas? Por exemplo, quando você... Isso, muita gente chama de hereditariedade, né? Isso às vezes é de passado quando é criança. Então, uma criança, aí tu vai tentar fazer alguma coisa. Não, tu não consegue, não. Peraí, deixa eu fazer pra ti. Não, outra coisa. Ou então durante a vida tu vai, tropeça, cai e diz, pô, fulano, tu não consegue mesmo, não. Você vai começar a falar isso pra você. Realmente, eu não consigo, não. Tem coisa que eu consigo, tem coisa que eu não consigo. E tu vai começar a aceitar isso, o que é pior. Tu vai começar a viver tua vida assim. Então eu precisei arrancar todas essas mentiras. E como que eu fiz isso? Acessando os meus traumas de infância, cara. Durante aquela conversa, onde eu tive que falar sobre o meu pai, e isso é muito louco, né? Porque a gente põe nossos pais num pedestal. Nossos pais são quase que nem Deus, normalmente, né? Meus pais não fazem nada de errado. Meu pai é uma pessoa muito boa. Minha avó é uma pessoa muito boa. Toda essa minha linhagem é uma pessoas maravilhosas. Será, velho? Tu conhece teus pais? Esquece teus pais dos teus pais. Eles são um brother teu. Eles são uma pessoa bacana? Assim como tu julga um brother, tu não consegue fazer isso com eles. Porque tem sentimento. Eles te ensinaram tudo. Mas nem sempre eles te ensinam coisas boas. Se tu me perguntasse antes do acidente como foi minha infância, eu ia dizer que minha infância foi perfeita. Brinquei na rua, tinha uma casa ali, bacana, nananana. E se tu me perguntar hoje, eu vou dizer que minha infância não foi perfeita, cara. Minha infância foi difícil. Tinha pais que brigavam direto dentro de casa. Meu pai tinha outros problemas que eu não quero mencionar aqui. Mas apanhei muito, sofri muito. Eu era uma criança. Eu não era pra estar vendo tudo aquilo. Isso fica. Tu pensa que não, mas fica. Mas por que tu não lembra então, depois que tu é adulto? Porque também te bloqueia. Isso é trauma. Isso causa dor. Pra não causar dor, você bloqueia. Por que a gente evita a dor? A gente não tem por que estar evitando a dor. Quando a gente entende o que é inteligência emocional, você entende que ou você confronta a dor pra curar aquilo, ou você nunca vai ter coragem de superar ela. Nunca. Porque dói. E aí você foge. Não, é o contrário. Ou você resolve aquilo, ou você não vai conseguir. E naquela hora, por não ter nenhuma distração, tu teve que encarar tudo isso. Não tinha ninguém. Quando a gente tá sozinho, a gente lidar com você, cara. Tu não tem ninguém pra tu culpar pelas besteiras que tu fez na vida. Tu começa a lembrar de algumas coisas, sabe? E aí tu... não, foi porque fulano fez alguma coisa e aí por isso que não deu certo. Será? Para, pensa de novo. Tira o sentimento da coisa. Não dá pra ter feito mais? Não dá pra ter buscado mais? Será que a culpa não foi tua? E eu te garanto que quanto mais tu fuçar, mais tu vai ver que a culpa é tua. Porque no fim das contas, fazer o certo ou fazer o errado é sempre uma decisão tua. Agora, a gente acaba sendo induzido pelas coisas que a gente aprende desde criança na vida a tomar a decisão errada várias vezes. Então eu tive que tratar um bocado de trauma de infância junto com essa minha reconexão com Deus. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo, cara. Muito louco, assim, sabe? Até hoje, às vezes, eu digo assim, foi um tratamento de choque. De choque mesmo. E esse era só o início do tratamento. Porque ainda tinha uma caminhada de 28 dias pela frente. E eu não tinha a mínima ideia. Aquele pedaço que me fez desistir, eu passei por pedaços muito piores, cara. Muito piores. Qual foi o primeiro dia que tu se reencontrou com Deus? Que tu começou a falar com ele? Foi no sétimo? No quinto dia. Foi no quinto Esse dia. dia que eu tô te falando. Isso é exato. No quinto. Tudo isso aconteceu. No quinto dia. E aí eu disse, Deus, pô, meu pai, cara. Fizeste, pô, e tal. E aí o que eu pedi foi, Deus, me devolve minha fé. Eu preciso de minha fé pra caminhar. Porque eu sabia que eu tinha que caminhar. Depois de tudo isso aconteceu, eu vou deixar um pouco dos detalhes pra galera que quiser ler o livro. Depois de tudo isso aconteceu, eu passei 2 dias planejando. Foi aí que eu peguei esse mapa aí com 15%, tirei um print. Cara, eu decorei esse mapa.
Eu sabia que eu ia passar por 2 igarapés, tá vendo que são tipo 2 rios? Se eu fosse pro leste, o leste seria ir pra direita ali, da onde tá a parte rosa, tudo pra direita. Tá vendo que tem 3 círculozinhos lilás? Cada círculo desse é uma pista, tá? São pistas não homologadas. Só que eu não sei se essas pistas estão ativas ou não, porque espalhados pela Amazônia tem várias pistas. Umas são antigas, outras são novas, e enfim. E aí eu não sabia. Mas eu sabia que alguém construiu aquilo algum dia. Porra, alguém já passou ali. Se eu fosse pro norte, só tinha uma. Não tem nada. Pro oeste, pior ainda. Pro sul, já tinha tentado, não tinha nada. Então era leste, mano. Tinha jeito. Outra, o Rio Paru tava no leste. Rio Paru é o maior rio ali na região. E na Amazônia, rio é rodovia. Se eu chegasse perto do rio, eu tinha uma chance muito grande de encontrar alguém. E tá vendo que lá ali debaixo próximo daquela terceira pista tem um negocinho quadradinho chamado Arerê. Isso aí seria uma... Se der um zoom, acho que tu vai conseguir ver. Isso era pra ser uma comunidade, sei lá, alguma coisa. Assim que... Ali, ó. Assim que funciona uma carta aeronáutica. Isso não é um mapa, isso é uma carta aeronáutica. Então ela não te dá muito detalhe de relevo. Olha ali, ó. Dados de relevo incompletos. Ah, tá ali, Arerê, achei. Tá vendo lá? Então meu plano era chegar lá. Eu falei, eu vou andar pra ali. Outra vantagem de andar pro leste, eu não tenho bússola. Eu preciso me guiar a ter alguma referência. E a minha referência é ser o sol. Porque o sol sempre nasce no leste. Ele nasce no leste e põe no oeste. Então, a partir daí, começou a criar um plano para eu alcançar aquele meu objetivo. Mas depois que tu se reconectou e voltou à tua fé de que tu conseguiria sair dali. Isso. Eu passei a acreditar. Eu passei a querer sair dali. Na verdade, eu passei a querer encontrar minha família. O propósito dele é uma coisa muito pequena, sabe? É uma ideia que surge mesmo. A minha ideia era encontrar minha família. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que sair daqui. Como que eu vou sair daqui? Olhei o mapa, putz, leste. Então a tua missão Como agora... que eu vou seguir pro leste? E aí eu fui completando uma coisa, completando a outra. Foram 2 dias de planejamento. Eu comecei a caminhar na manhã do 8º dia. A tua missão agora não era nem mais sobreviver, era ver tua família. Esse era o teu principal objetivo. Não era sobreviver. Era ver a família. Isso é muito louco. Porque eu não sabia se eu ia estar vivo no outro dia ou não, cara. Pra continuar caminhando. Eu não sabia. Ninguém podia dar certeza pra mim disso. Tá entendendo? Então eu entendi que eu tinha que caminhar. E que se eu ficasse caminhando... E isso é muito louco, porque... Quando eu comecei a caminhar no 8º dia pro leste, eu já tinha voltado uma vez, né? Eu falei assim, eu vou dar esse passo pra cá. E desse passo em diante, enquanto eu tiver ar no meu pulmão, enquanto eu tiver alguma energia, eu vou caminhar pro leste. Se eu vou morrer tentando, eu vou morrer tentando. Mas eu não vou deixar de tentar. Não vou deixar de lutar. Esse é o poder do propósito, cara. Não importa o que vai acontecer, tu vai continuar fazendo. No livro tu fala que nesse momento a tua fé voltou e ela parecia uma armadura, né? Um brinquedo novo que tu tinha em mãos ali. Qual é a diferença de fé e esperança? A esperança vai te ajudar muito a ter fé. A esperança, por exemplo, observa que, por exemplo, qual é a diferença de fé e eu querer muito alguma coisa? Entendeu? A fé, ela é a certeza das coisas que não se veem e dos fatos que ainda estão por vir. Eu posso pegar ali depois, né? Conforme a Bíblia, né? Essa é uma transcrição bíblica. É a certeza das coisas que tu não vê. Certeza, velho. Certeza. Certeza não tem dúvida. Não tem nenhum pingo de dúvida, nada. Tem nenhum pingo de dúvida. A esperança, tu tem vontade. Não, pô, eu quero. E tal. Ai, mas será que eu vou conseguir? Eita, então. A fé não dá brecha pra isso, velho. Mas ela é quase uma ingenuidade? Ela tá perto? Quase. E aí tem esperança, tem otimismo, tudo isso te ajuda a entender a fé. Eu digo que pra você sentir mesmo essa fé, você tem que criar. E eu tinha na minha cabeça, cara, como que seria quando eu encontrasse a minha família. Como que eu ia abraçar, o que eu ia falar pro meu irmão, o que eu ia falar pra minha mãe. Eu tinha aquela imagem na minha cabeça.
Observa que essa imagem está em algum ponto futuro. Que tu não sabe quando é. Mas ela vai acontecer. Mas eu não sei quando é. É amanhã? É depois de amanhã? É com 10 dias? É com 15 dias? É com 20 dias? É com 30 dias? Caminhando naquela mata. Ela se renova todo dia. Todo dia tu tem aquela visão. E é louco, porque é uma visão. Quando eu falo às vezes para as pessoas, eu digo, cara, você tem que... Aquele teu objetivo, aquela coisa que arde no teu coração, tu tem que ter a visão exata de como vai ser. Se ela é passar no concurso, beleza, qual é o cargo? Como é a tua sala? Como vai ser a tua secretária? O que tu vai falar de manhã? Qual roupa que tu vai usar? Imagina isso, vê. E tu só vai parar quando essa imagem se realizar. Tu acha que essa imagem foi Deus que te mandou depois que tu se limpou dos traumas e foi honesto consigo mesmo? Ele conseguiu se conectar contigo e ele te deu essas respostas? Foi isso? É mais ou menos isso. Aí entra naquela história que eu digo que nós somos corpo, mente e espírito. Até aquele dia, até aquele momento, eu tava vivendo de corpo e mente. Observa que eu fiz tudo de uma forma racional, né? Tudo como diria qualquer manual para eu fazer. Aguarda o resgate, não veio. O que eu vou fazer? Vou caminhar, tentei caminhar, não consegui. E agora? As opções reais e racionais foram embora. Agora você só tem o quê? Acreditar no impossível? Isso é muito louco. Uhum. Acreditar no que é considerado impossível pra ti, pô. E naquele momento, eu primeiro acreditei que eu conseguiria. Só que eu precisava de força pra isso. Porque eu já tinha tentado. E aí sim, essa força vem da tua conexão espiritual, do teu lado espiritual. Se você for observar o símbolo da Santíssima Trindade, não sei se você já viu alguma vez, são tipo umas... Eu não sei que formato é esse, oval, né? São 3 formatos ovais concêntricos. Ah, sim. Já ouviu falar? E aquele, na igreja católica é o símbolo da Santíssima Trindade. Corpo, Pai, Filho e Espírito Santo. Pra mim, aquilo é corpo, mente e espírito. Observa que são 3. Se esse tripé aqui tiver só 2 apoiados, ele fica ou torto ou ele cai. Mas como é que tu entendeu que tava faltando o espírito se tu passou tanto tempo meio que ignorando esse lado? Foi uma voz que apareceu na tua cabeça? Tá faltando isso? Tá faltando alguma coisa. Eu acreditei que eu poderia sair dali. Mas tava faltando alguma coisa, porque só pela minha força e só pelo meu psicológico eu tinha acabado de tentar e não tinha conseguido. Tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Desse jeito eu não vou conseguir. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí tudo que tinha na minha cabeça, tudo que eu tinha aprendido a minha vida inteira, você precisa se voltar pra Deus. Foi o que eu fiz. Só que essa história, na verdade, essa minha experiência me mostrou que Deus é muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que ensinam pra gente. Por isso que eu digo que da igreja, eu cresci na minha igreja, eu tirei muita coisa boa. Mas se você for parar pra ver, também tem muita coisa ruim. Tem, porque quem toca a igreja são homens. E os homens são falhos. O homem te engana. Deus não te engana, mas o homem te engana. Aí aquele sentimento de ser enganado faz você duvidar de Deus. Fui enganado por um homem. Sabe? E aí eu comecei a realizar tudo isso. Na verdade, eu só fui realizar tudo isso agora, quando eu tava fora. Na hora, eu só queria sair. Mas eu peguei aquele ensinamento e me apeguei a ele. Né? Bem, cresci num lar cristão, então o meu ensinamento era cristão. E aí, meu irmão, comecei a trabalhar aquilo, comecei a acreditar que era possível, criei essa imagem na minha cabeça, começou aquela caminhada. Só que, como eu tô te dizendo, aquele negócio que a gente tá conversando, a gente vai começar a dar uma filosofada aqui agora. Quem conhece um pouquinho de astronomia, é curioso, sabe que nós somos um planeta em um sistema solar, de um Sol que é uma estrela anã, dentro de uma galáxia na qual tem bilhões de estrelas,
Bilhões. Fora da nossa galáxia tem bilhões de galáxias nesse nosso universo que a gente ainda não viu nem o final dele. E esse é só o nosso universo. Existe a teoria dos multiversos. Ou seja, tem uma série chamada Cosmos, Mundos Possíveis, no NetGeo, que ele diz que o nosso universo surgiu do Big Bang. Como foi? 2 buracos negros, que é basicamente só gravidade, chegaram muito próximos um do outro, a força gravitacional de um do outro começou a aproximar eles entraram numa tal de uma dança cósmica. Bom. Mas onde eles faziam isso já era um universo, cara. E quem cuida disso tudo? Desse universo todo? Quem mantém tudo funcionando? Essas leis naturais todas que a gente conhece. Que se aplicam aqui e se aplicam em qualquer lugar do universo. É Deus, velho. Ele não manda nesse planeta, não. Na tua vida, ele manda no universo inteiro. O universo inteiro. E o universo não vai parar por causa dos nossos problemas. Tudo vai continuar funcionando. E aí você entende que ou você faz, ou ninguém vai fazer por você. É por isso que alguns caras dizem que eu tenho fé, eu vou conseguir. Aí você fica sentado esperando. Maluco. Não vai acontecer, velho. Mas aí, deixa eu fazer só o advogado do diabo nessa tese aqui. Eu vou terminar ela, mas pode perguntar. Mas aí não é só fazer? Não precisa acreditar em Deus, nem na fé? Não é só um e nem é só outro. Porque se você só fizer, como eu também fiz, meu amigo, na hora que eu comecei a sentir dor, e eu tô falando de dor, velho. E durante a minha caminhada eu senti dor. Cara, lembra que tu perguntou do desespero? Eu vou te contar uma história. Tinha os momentos, principalmente na subida das serras, algumas tinha uma encosta que nascia um capim. Capim. E no meio desse capim crescia um cipó. Então eu virava uma malha. E pra eu passar por ali, e ele era mais alto do que eu. Pra eu passar por ali, eu tinha que derrubar ele. Batendo aqui assim na base dele com um pedaço de pau, até ele cair tipo um bambu fino. Só que era muito difícil, cara. Tinha que bater muito. E esse cipó, ele era cheio de espinhos. E esses espinhos, eles são que nem aquele de roseira. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma das cicatrizes dela. Aqui também. Isso aqui rasgava de uma vez, cara. Mas tu batia com o quê? Com um pedaço de pau. Era só o que eu tinha, velho. Batia, até ele cair, eu dava um passo. Batia até ele cair, eu dava um passo. E nesse meio do que eu tava batendo, isso era 11 horas da manhã, o sol rachando. Mano, isso aqui sangrava, cara. Meu braço sangrava. Dor. E tu com 2 dias sem comer, noites mal dormidas, sozinho, saudade de casa, saudade da família, de ter alguém pra dizer assim, porra, cara, vai passar. Não tinha, velho. E aí eu começava a bater, e o negócio não caía, e ardia mais, doía mais. E às vezes ele era alto, eu tinha que ir baixo assim, só que eu não conseguia voltar. Eu também não conseguia mais ir pro lado, e eu não conseguia mais subir. Cara, eu me sentia um animal acuado. Nessas horas batia o desespero. Eu começava a chorar, velho. Começava a chorar. E dizia, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não vou sair daqui. E aí eu ouvi uma voz perfeita. Uma voz. Não era outra coisa. Dizia assim, tu não quer ver tua família? Não foi isso que tu me pediu? Que caminho é esse? Caralho. E aí eu respirava. Dizia, mas então me dá força. Porque eu não tenho mais. Nem física nem psicológica. Tanto que eu tô aqui em desespero, em prantos, no meio de uma floresta sozinho. E aí vinha uma parada muito louca, cara. Nessa hora que eu pedia força, descia uma paz, velho. Uma paz que eu não consigo descrever. Sabe aquele sentimento da depressão? Na hora que vinha a paz, parecia que levava tudo embora, assim. Eu respirava. É esse o caminho? Bora continuar. E a dor física? Tu aceitou ela sumiu, o que aconteceu? Você tem que aceitar ela, cara. Vai vendo. Aí eu
porra, respirava fundo. É aqui, é aqui. E voltava a bater, tchá, 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 tchá. Cara, quando eu vi um galho cair, abria um buraco e de repente, bum, eu passava. Dava um passo. Eu dava um passo, cara, eu vou dizer as palavras que eu dizia. Eu dizia, pega, porra! Porra, obrigado, Deus! Um passo. Um passo. E aí eu entendia que a força que o teu lado espiritual te dá, que Deus te dá, não é que você come o espinafre do Popeye e fica forte. Não. Ela te traz paz e serenidade para voltar a enfrentar o teu problema. Não importa ele qual seja. Isso é Deus. Entendeu? E outra, essa energia que eu sentia, essa paz, eu atribuo à oração das pessoas, cara. Que tinha muita gente orando por mim. Católico, evangélico, budista, o que fosse. Quando eu cheguei, tinha de mensagem no meu telefone, cara. Dos meus amigos, pessoas que eu não conhecia. Poxa, eu tava rezando por ti, não sei o que. Eu ouvi tua história na TV que eu estava rezando por ti. Cara, não tem outra explicação, velho. Porque naquele momento eu tava desistindo de novo. Igual naquele quinto dia. E todas as vezes que eu quis desistir, foi meu lado espiritual que me levantou. E esse teu lado espiritual, o que ele faz? Ele é uma ponte. Ele te conecta com essa energia que rege o universo, que mantém o universo aqui. Até hoje a ciência não consegue explicar direito o que tem dentro de um buraco negro. Não consegue, né? Alguns cantos do universo a gente não consegue explicar, alguns fenômenos ainda não consegue explicar. E nem vai. Quer dizer, vai, mas não vai conseguir chegar ao fundo de tudo, porque é muito... Cara, isso é Deus, essa energia que controla tudo.